E o inciso 10, que fala qualquer outras modalidades de utilização de obras que venham a existir. Ou seja, uma preocupação para questões futuras possam vir a existir. E a LDA, a partir só desses artigos, a gente vê, a partir dessa legislação, que as obras utilizadas por treinamento de IA, que são utilizadas por meio de bancos de dados, carecem de algo óbvio: autorização do artista para sua utilização, para a utilização nesse treinamento. Mas a gente vê que, no caso concreto, essa comunidade se sente desamparada. Isso é evidenciado quando o próprio legislador traz projetos de leis para regulamentar uma IA. E eu gostaria de pontuar dois. O projeto de lei 2338 de 2023, que da última vez que eu estava tinha tido aprovação no Senado, e que ele traz dois artigos, também gostaria de frisar dois artigos, que se tenha o 32, que vai haver a necessidade de uma autoridade competente para garantir proteção dos direitos dos indivíduos sobre a utilização de sistemas de inteligência. Ou seja, nesse inciso a gente constata que o próprio legislador já verifica que a IA sim está ferindo direitos. E assim, eu já entro no artigo 42, que, na minha leitura, está de encontro com o artigo 29 da LDA. Por quê? O artigo 42 ele é expresso: não depende da autorização do autor, ou seja, não haverá infração dos direitos autorais quando se for utilizado para treinamento ou otimização da IA, quando se for utilizado, e ele traz algumas questões, para extração, reprodução e entre outros. Claro que voltado para certas áreas, como de estudo, museu, jornalismo, entre outros. Mas, infelizmente, esse artigo vai totalmente de encontro com o 29. Então já temos esse embate. E outro projeto de lei que eu trago é o 4005 de 2023, que ele não faz de conta para trás. Na verdade, ele acrescenta um inciso no artigo 9, esse que a gente sabe que fala sobre depender da autorização prévia e expressa do autor para a utilização de suas obras. E repara, ele só quer acrescentar um novo inciso, que vai depender dessa autorização prévia e expressa para a utilização de treinamento no IA. Concluo assim que a IA é uma inovação tecnológica. Hoje, muito utilizada, muito presente no nosso dia a dia, muito utilizada pela população, pela coletividade. Isso não tem como se contestar. Não tem. Todavia, o nosso treinamento jurídico, por mais que tenha tentado pensar no futuro, como é LDA, problemáticas futuras, ainda não estão nisso. Então, tal que o legislador vê a necessidade de haver leis mais específicas. E eu falo que sim, tem que se ter essas leis mais específicas para uma proteção mais direta. Porque os artistas não podem ser penalizados pela não evolução do direito enquanto se tem evolução tecnológica no nosso meio. Com isso, finalizo minha apresentação. Agradeço a presença de todos e deixo aberto para eventuais perguntas. Muito obrigada, professor. Júlia, parabéns pela apresentação. Parabéns mesmo por a sua temática. É um assunto do momento, né? E há de se reconhecer que ela tem expressão corporal e verbal muito acentuada. Fiquei pensando aqui que ela é um tribunal de júri, oral. Fico imaginando, né? Obrigada. Meus parabéns pela escolha da temática. Eu fiz a leitura do seu trabalho e tenho perguntas. Como a Lei de Direitos Autorais brasileira define autor e obra original, um sistema de IA generativa pode ser considerado autor nos termos da LDA? Não, não pode. Eu fiz isso no trabalho, eu não trouxe para apresentação, que gostaria de mais uma pergunta, né? Não pode, porque a LDA expressa que é uma pessoa física e é criações de espírito do ser humano. Criatividade, uma IA não é criativa, ela não tem aquilo mais inerente do ser humano, a criatividade. Então não, a ideia expressa a pessoa física deve ser. O treinamento de modelos de IA com grandes volumes de dados,
que frequentemente incluem obras protegidas por direitos autorais, textos, imagens, músicas, configuram a violação aos direitos dos titulares dessas obras no Brasil? Sim. Por mais que eu tenha trazido mais casos internacionais, porque no Brasil não está sendo muito noticiado, isso eu percebi na minha pesquisa. Mas pela DA, por isso que eu frisei muito na discussão, não temos autorização expressa pelos autores para a utilização dos serviços. E a DA deixa expressa que é para um banco de dados, e esse banco de dados foi usado para o treinamento do IA. Não está havendo autorização. Por isso que eu fui atrás. Por que os artistas estavam tão insatisfeitos? Porque eles não estavam sendo informados se as obras estavam sendo utilizadas ou não. Pela legislação brasileira atual vigente na EA, sim, está havendo a infração dos direitos autorais desses autores, principalmente em questão ao artigo 29. Certo. Qual a responsabilidade das empresas que desenvolvem IA generativa quanto ao material utilizado em seu treinamento, especialmente se esse material for protegido por copyright? Professora, eu acho que ela tem essa responsabilidade sim, mas tem aquela questão, as IAs de uso público, que são deixadas. Por exemplo, o caso da artista Holly foi uma pessoa da internet, um indivíduo da sociedade, que se utilizou dessa IA e usando um sistema muito específico, um prompt denominado, para o treino, ou seja, ele pegou obras dessa artista e treinou uma IA de uso público. Ou seja, ele também tem que ter a responsabilidade tanto da sociedade quanto da empresa. A empresa tem que ter uma fiscalização. Eu amo muito o meu tema. Passa a palavra, senhor. Muito obrigada.